Olá, queridos professores, tudo bem? Eu sou Sidney Ribeiro, eu sou coordenador do Seminário Instituto de Religião aqui de Santa Maria. Eu estou com meus amigos aqui, o irmão Artêmio, que é de Porto Alegre, o irmão Viana, que é de Porto Alegre Norte, e o irmão Gunz, que é de Canoas. E hoje nós vamos falar sobre um plano de coligação que foi estabelecido pela área, né? Plano de coligação para julho de 2026. A ideia deste plano é para que nós possamos coligar mais jovens e jovens adultos através do Evangelho, através do Seminário Instituto de Religião. E para isso foi criado um plano. Esse plano que vocês estão olhando agora, né? Esse plano que está pré-estabelecido aqui pela área. A primeira fase desse plano é um lançamento que a gente deveria fazer, que era no dia 6 do 5. Né? Hoje a gente já estamos no dia 21. Mas nós podemos começar a trabalhar com este plano a partir de agora. A primeira etapa disso é quem? Para quem? Conheça seu público. Tá? Então a ideia disso aqui é para que nós possamos trabalhar com os missionários retornados, os não matriculados do ano passado, novos conversos, vindo do seminário, transição, grupo de 30 a 35 anos, não membros do seminário e instituto. Né? Cada pessoa, one by one, um a um. A ideia disso aqui é que nós precisamos conectar, conversar, convidar todos esses jovens para poder fazer parte dessa coligação de Israel. E para isso foi criado algumas atividades que meus colegas eles vão falar a partir de agora, tá bom? Cada parte desse plano de coligação está sendo falado por um dos nossos amigos aqui. E nós vamos falar sobre algumas atividades propostas que nós estaremos fazendo para poder alcançar o maior número de jovens, tá bom? Este plano foi muito bem inspirado, vocês podem ver que existem várias etapas e ele está sendo muito bem estruturado para que nós possamos alcançar mais jovens, tá bom? Muito obrigado, professores, e agora eu vou passar o tempo para os meus amigos. Forte abraço. Olá, professores, tudo bem? Então, hoje estamos falando do plano de coligação e a parte que eu gostaria de conversar um pouco com vocês é uma que trata de determinar como alcançar seu público. Né? Então, o seminário, o instituto, cada um deles, né, os professores, as pessoas que estão envolvidas com esses grupos, eles têm maneiras, né, de atuar. O seminário, por exemplo, tem alguns grupos importantes, como, por exemplo, né, o grupo dos alunos matriculados do ano anterior que não retornaram. Né? Outro grupo importante também são os novos alunos, que são os jovens que estarão fazendo 14 anos em 2026. Né? São grupos de pessoas que nós podemos ter ações e pensarmos neles de formas específicas. Né? Também nós podemos considerar isso no Instituto. Né? Nós temos no Instituto também alguns grupos importantes. Além desse mesmo, que são os alunos que estiveram ano passado e não voltaram, e os alunos que estão entrando do seminário para o Instituto, né? Os calouros, como nós chamamos, também temos aquele grupo de pessoas, por exemplo, né? Os jovens adultos casados, que estão em idade de Instituto ainda. Outro grupo também importante, né? São os missionários retornados. Então, cada um desses grupos é possível ter uma lista deles. Vocês podem solicitar isso ao coordenador, ao diretor do instituto, ou então ao assistente administrativo. Ele pode fornecer para vocês listas específicas de cada um dos grupos focais, isto é, grupos onde você estará focado. Em cada período, durante o processo do seu plano, você pode estar focando em um desses grupos. Né? Uma coisa importante também é envolvermos o maior número possível de pessoas nisso, para podermos trabalhar com aqueles que realmente, para determinar quem nós queremos alcançar. Porque depois de posse das listas, é importante que você escolha com quais alunos vai trabalhar durante aquela semana, durante aquele quinzeno, aquele mês. Né? Também isso você deve considerar quem são as pessoas que vão poder ajudá-lo. Será que o bispado, no caso do seminário, né, do instituto, os membros do bispado, quórum de elders com relação ao instituto, sociedade de socorro, moças, esses grupos, essas pessoas todas podem estar ajudando você nesse trabalho de poder escolher com quem você vai trabalhar e buscá-los, né? Também é importante acompanhar individualmente, né, o convite de cada um para cada um desses jovens, né? É muito importante também divulgar para que todos saibam, né, especialmente esses que não estão no grupo ali, né, assistindo às aulas, o que vai acontecer, qual é o plano para aquela semana. Né? Qual é a atividade que vai ser feita, como é que eles vão poder participar. Use bastante também as mídias sociais para fazer isso. Às vezes o jovem não está no grupo do seminário porque não saiu ou mudou de telefone, mas ele pode ver através das mídias, através daquilo que vocês estão postando no Instagram da classe, né, no Instagram do instituto, enfim, da organização que você está inserido. Né? Então, é importante que sempre continue. Quando vocês souberem que alguém aceitou o convite, que quem sabe faz muito tempo que não vem numa aula e tudo mais, acompanhe, né? Lembra ele, pergunte se vai precisar de uma carona, para que possa ajudar, para que eles possam estar na aula, serem alcançados e poderem coligar com vocês, certo? Então, essas são algumas dicas aí sobre determinar e como você vai alcançar seu público-alvo. Né? Desfrute desse treinamento e meus colegas irão continuar ensinando mais coisas importantes. Olá, queridos professores. Dando continuidade, algo bem bacana nesse planejamento para o mês de junho, é interessante que eu quero comentar com vocês o terceiro passo, tá? Que é esse aqui. Então, depois de nós planejarmos quem nós vamos atingir, né? O que, como, isso é muito importante. Agora, vem o quê? O momento de, bem aqui em cima, planejar, executar e avaliar todo o seu planejamento. Ou seja, é muito importante que, ao decidir qual atividade for executar, tenha esses três pontos, tá? Sobre aqui que nós estamos aqui, né? Então, planejar, executar
e avaliar. Algo muito importante. Então, quando vocês estão planejando, é muito importante a gente ter em mente o quê? Quando nós planejamos, nós precisamos de certos princípios, que é mobilizar recursos, ou seja, falar com as pessoas, com a liderança, com o bispo, para a atividade do seminário e do instituto. Outro ponto importante, né? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas? Ou seja, gerar força voluntária, né? Então, vai ser o irmão, a irmã que vai responsável pelo lanche, quem nós vamos trazer, tá? Então, isso é muito importante. E outro ponto que é de extrema importância, né? Que é definir listas, como a gente botou aqui, né? E dias que vai ser realizado estas atividades, tá? Já estão no calendário, avisar as pessoas. E depois do nosso planejamento, vem o quê? Este ponto aqui, que é executar. Ou seja, tudo que foi feito. Quem nós vamos falar é muito importante. Quem nós vamos contatar. Acompanhar, né, o acolhimento, ou seja, se aquele jovem que nós planejamos, que estava naquela situação, está apto, né, se ele está combinando de participar com a gente desta atividade. E depois de tudo isso, de uma boa divulgação, né, de uma boa informação chegando um a um, é algo que nós queremos fazer, é avaliar. Ou seja, avaliar se os nossos objetivos, nossos esforços foram alcançados. Por exemplo, quantos jovens nós conseguimos alcançar? Os jovens estão frequentando mais as atividades, mais a igreja? Desses jovens que nós pensamos, quais foram resgatados? É muito importante que tudo que nós fazemos, né, estamos planejando, essa avaliação. Para quê? Para ver se um dos nossos esforços, o nosso planejamento, deram quais resultados, tá bom? Agora, o Gunça vai continuar a nossa exemplificação dessa atividade. Olá, queridos professores, tudo bem? Estou aqui, eu e o irmão Gunça, com meus amigos, para mais um microtreinamento e hoje nós estamos falando do plano de coligação para o mês de julho. Como você sabe, há muitas ações que no seminário e instituto nós vamos fazer. Meus amigos falaram sobre a etapa 1, 2 e 3 do plano de coligação. A minha parte ficou sobre falar sobre os recursos e a força voluntária que nós podemos dispor para tocar para frente esse plano incrível de coligação. Bem, nós podemos utilizar os missionários de serviço, as presidências de classe, o conselho estudantil, os supervisores de estaca, podemos ter a ajuda de todo esse time, mas também da liderança eclesiástica, como o bispado, a liderança das moças, a liderança dos rapazes e moças da estaca, no caso do instituto, a liderança que cuida como a presidência do Quórum de Elders da Sociedade de Socorro, o Centro JAIS. Às vezes a gente vai contar com a ajuda e o apoio dos missionários de tempo integral. Então, de fato, a gente tem uma rede de pessoas que vão nos ajudar, além dos próprios pais e dos próprios jovens, para nessas atividades a gente convidar pessoas para estar conosco e participarem das aulas e das atividades, e quem sabe é o começo da vida deles, fazendo parte da grande coligação de Israel. A gente ainda tem os recursos financeiros que pode ser disponibilizado pelas alas, isso tem que conversar com o bispo, e no Centro JAIS, com relação ao instituto e o instituto. Então, pense bem, amigos, se a gente trabalhar juntos, nós vamos alcançar pessoa a pessoa, e o reino de Deus vai crescer. Espero que as ideias que dividimos nesse microtreinamento possam estar ajudando vocês. E eu presto meu testemunho que nós estamos envolvidos no trabalho mais importante, que é a coligação de Israel nos últimos dias. E esse mês de junho, pode ser o nosso mês de grande sucesso, de grande crescimento de nossas classes, tanto do seminário quanto do instituto, à medida que nós envolvemos os jovens nessas atividades inspiradamente planejadas que estarão acontecendo em nossa área e em todo o grande Brasil. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tudo de bom.